Fala aí, rapaziada do Futeboteco, beleza? Felipe Oliveira aqui na área. Bom, tô aqui para falar hoje sobre a cobertura que a imprensa esportiva, ou parte dela, melhor dizendo, fez do grande jogo que tivemos no dia 2 de outubro entre Grêmio e Flamengo, jogo disputado em Porto Alegre, jogo em que o Flamengo foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo, jogou muita bola, a equipe do Jorge Jesus simplesmente massacrou o Grêmio com a posse de bola, com intensidade, com troca de passes, colocou o Grêmio literalmente na roda dentro da própria arena do tricolor gaúcho, fez 2 gols ali muito bem anulados pelo VAR. Pode ter sido duvidoso ou não, cara, um passinho na frente é impedimento. Se na última rodada uma resvalada de mão após um jogador sofrer falta foi taxado por muitos aí da imprensa como um toque de mão que de fato aconteceu e teria que ser parada a jogada como foi pela regra bizarra como debatemos na última live, então se um pezinho, uma unha, um cisco na frente é impedimento, então não tem o que a torcida do Flamengo e parte da mídia reclamar desse caso do VAR na arena do Grêmio. Mas eu tô aqui pra falar do pós-jogo. Tava assistindo o pós-jogo na ESPN, claro, no Linha de Passe, fui dar aquela olhada, aquela esperança de ver uma grande análise e tal, e os caras passaram 90% do programa falando apenas do Flamengo, e o placar do jogo foi 1-1. Tudo bem, uma atuação muito animadora pra torcida rubro-negra do time do Jorge Jesus. Realmente o Flamengo fez uma grande partida, é o melhor time do Brasil, joga o melhor futebol do Brasil, só que do outro lado é uma semifinal de Libertadores e do outro lado tem um Grêmio, tricampeão da América, um time muito mais tradicional do que o Flamengo em competições internacionais, e parecia que o Flamengo tinha ganho de 4-1 e parecia que do outro lado era apenas o São Caetano, e não, é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, o time tricampeão da América, que foi tratado neste programa como um time qualquer, um time que eliminou o Palmeiras, atual campeão brasileiro, em 5 minutos no Pacaembu lotado, depois do Palmeiras sair ganhando o jogo no Pacaembu e ter ganho lá em Porto Alegre. Ou seja, pessoal, parece que não tem aquele compromisso que a gente falou no vídeo lá atrás do Atlético Paranaense, quando praticamente ignoraram o título do Furacão e falaram só do Corinthians, que tinha jogado o primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana contra o Del Valle na Arena Corinthians em Itaquera. Ou seja, realmente lamentável o que eu vi ontem no Linha de Passe, assim, pessoal falando, chamavam o Mauro toda hora lá de Porto Alegre direto pra falar do confronto. O Mauro eu achei até que, tudo bem, ele é flamenguista, mas ele até que foi bem nos comentários, foi imparcial, como na maioria das vezes, não sempre, fazendo uma análise mais geral do jogo, falando que o Flamengo poderia ter matado o jogo, e eu acredito nisso. O Flamengo não brigou tanto, ficou muito jogando com a bola no pé ali, achando que ia fazer o gol a hora que quisesse, que de fato parecia isso mesmo, só que do outro lado, cara, é o Grêmio. Se você não matar um adversário desse tamanho, é igual o Boca. Se não matar o Boca, a gente viu ano passado com o Palmeiras, não matou o Boca, teve a chance na primeira fase, enfim, teve a chance na Bomboneira nas semifinais, preferiu jogar atrás. Se tivesse matado, não teria morrido pelo time argentino, como ontem. O Flamengo teve muita chance de matar esse jogo, tudo bem, os gols anulados ali, o time criou para fazer os gols, só que quando fez 1-0, poderia ter continuado mais, apertado mais, e não conseguiu, e aí o Grêmio numa estocada conseguiu fazer um gol que leva a decisão pro Maracanã. Tudo bem, o Flamengo ainda, na minha concepção, continua amplamente favorito, tem um time melhor, só que tem outro agravante, tem as lesões. Nessa quinta-feira aí a gente teve a notícia do Arrascaeta e do Felipe Luiz. O Arrascaeta preocupa mais, vai ter que passar pela cirurgia no joelho, o Felipe Luiz vai fazer um tratamento ali com fisioterapeuta e tal, mas são 2 jogadores fundamentais, 2 jogadores que dão dinâmica para esse time, sobretudo o Arrascaeta, que, cara, assim, é um jogador fenomenal, um cara que joga de primeira, um jogador inteligentíssimo, um cara que praticamente deixa o Gabigol aí sempre na cara do gol. Tem o Everton Ribeiro também, é claro, que faz muito bem essa dinâmica ali no meio de campo, mas sem o Arrascaeta provavelmente muito difícil pro jogo de volta. E tem outro agravante, rapaziada. Vocês viram o que a Fox Sports fez? Assim, eu vi muita gente, muitos flamenguistas no Twitter reclamando, porque no jogo do Palmeiras colocaram o Nivaldo Prieto, Edmundo, PVC, Pascoal, 4 caras aí que todo mundo sabe torce pro Palmeiras. Só que no jogo do Flamengo, os caras tiveram assim uma atitude, eticamente falando, jornalisticamente falando, como um canal que tem como primor ali informar, fazer o jornalismo, não sei se bem ou mal, aí vai da sua avaliação, na minha opinião mal, e fizeram essa transmissão aí no Fox 2 com uma equipe totalmente rubro-negra. Assim, se você quer fazer uma transmissão de torcedores, no mínimo você teria que fazer com os 2 clubes, coloca os caras gaúchos pra transmitir um canal o jogo pro Grêmio e no outro o jogo pro Flamengo. Só que não,
não, colocaram no Fox principal o Nivaldo, PVC e tal, e no outro colocaram João Guilherme, Nunes, enfim, Ricardo Olá, os caras cariocas lá, flamenguistas, como eles mesmos se auto-intitularam. E realmente assim, cara, é puramente busca por audiência, puramente busca por, não, vamos assumir mesmo e dane-se, é o Flamengo, a maior torcida, vamos colocar. Cara, se eu fosse flamenguista, eu mesmo ia ficar constrangido, assim. Qual que é a imparcialidade disso? Imagina o torcedor do Grêmio assistindo o jogo ali. Os caras trataram o Grêmio como se fosse um time estrangeiro, velho. Bizarro, cara, é bizarro. Tem que ser falado isso, tem que ser dito, que não dá pra passar. Agora, se você quer fazer uma transmissão pra torcedor, faz igual o Estádio 97 aqui em São Paulo. Os caras contrataram o meu amigo Fernando Camargo, já trabalhei com ele, pra narrar os jogos do São Paulo. Contrataram o Zé Mistério, o cara que eu conheço também de rádio, pra narrar os jogos do Palmeiras. Contrataram outro corintiano pra narrar, uma comentarista corintiana, pra fazer os jogos parciais. Assumiram. Agora, a Fox fazer isso, cara, é inconcebível. Realmente, eu achei lamentável mesmo. Nem assisti o jogo lá, eu passei 2 minutos, vi um pouquinho assim e falei, meu Deus do céu, que coisa constrangedora. Essa é a palavra, constrangedora, essa é a palavra. Realmente assim, eu falei, meu, não dá, cara. Coloquei na Globo, o Galvão é flamenguista. Cara, todo jornalista tem um time, todo jornalista, o cara virou jornalista esportivo porque ele se apaixonou por um time de futebol antes. Isso as pessoas têm que entender. Só que, cara, quando você liga o microfone, você tem um compromisso pela imparcialidade, ou por tentar manter a imparcialidade no maior tempo possível. Infelizmente nós não vimos isso, e a galera não tá nem aí pra ética, não tá nem aí pra jornalismo. A galera quer ganhar dinheiro, quer ver a audiência subindo e dane-se. Quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários se você curtiu essa transmissão aí flamenguista pros canais Fox Sports. Será que eles vão fazer isso no jogo de volta com a transmissão com os gremistas? Acho que não, e acho que vão repetir. Mas é isso, rapaziada, deixa aí embaixo o seu comentário sobre essas questões que eu falei, se você acha que a mídia já tá tratando o Flamengo como finalista da Copa Libertadores da América, sendo que do outro lado tem só o Grêmio, viu? 3 títulos da Libertadores. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!